Dentre todas as armas criadas pelo homem, as bombas atômicas com certeza são as mais poderosas e destrutivas, sendo capazes de destruir cidades ou países inteiros, né? Mas nos dias de hoje, essas armas são conhecidas por serem armas de dissuasão ou até de intimidação. Isso significa que elas não são exatamente armas para serem usadas, mas sim armas feitas para não serem usadas. Confuso isso aí, né? Calma que eu te explico. Isso quer dizer que as bombas atômicas são armas que têm o objetivo de intimidar ou prevenir ataques inimigos. Isso porque países ou nações que detêm esse tipo de armamento não são atacados ou invadidos. E caso bombas atômicas não existissem, é bem provável que a Terceira Guerra Mundial já tivesse acontecido. Atualmente poucos países possuem bombas atômicas, mas você já se perguntou por que o Brasil não tem uma bomba dessas? Ou será que o Brasil tem condições de ter uma arma assim? Quer saber de tudo? Então não se inscreva antes de esquecer, deixa o seu like e comentário aqui embaixo e vem comigo nessa jornada, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Como eu disse no começo do vídeo, bombas atômicas são armas de destruição em massa e são como uma salvaguarda ali, ou uma espécie de escudo invisível também, prevenindo nações de serem invadidas ou atacadas. Afinal, como é que você vai atacar um país sabendo que ele tem dezenas ou centenas de ogivas nucleares prontas para atacar a qualquer momento, né? Bom, ainda mais nos dias de hoje, já que muitos países usam os chamados mísseis intercontinentais, que além de ultrapassarem a barreira do som, possuem tecnologia que impedem radares de detectá-los. Tente imaginar uma guerra com dezenas ou até milhares desses mísseis nucleares mais rápidos até que o som e que nem podem ser detectados. É um verdadeiro Armagedon, não é mesmo? Mas acredite, no passado, guerras foram evitadas ou encerradas justamente por causa dessas monstruosas armas. Um exemplo disso aconteceu com Israel e a coalizão árabe. E você deve estar se perguntando se Israel, um país religioso, tem armas nucleares, né? Bom, o governo de Israel não admite publicamente, mas eles têm sim, viu? Como muitos já devem saber, Israel está cercado por nações inimigas, a exemplo do Irã, Arábia Saudita, Egito e outros países. E para você ter uma ideia, mesmo nos dias de hoje, é comum mísseis atingirem o país, que sempre revida quando é atacado. Desde que declarou sua independência de 1948, Israel passou a sofrer diversos ataques da chamada coalizão árabe. O país sempre conseguiu resistir a boa parte dos conflitos. Mas em 1973, a situação chegou a um nível extremo, quando um grande ataque formado por Egito, Síria, Líbia, Kuwait, Jordânia, Arábia Saudita e Cuba atacaram Israel com uma força de 1 milhão de soldados, quase 10 países contra uma nação. E para piorar, naquele ano Israel estava se recuperando dos últimos conflitos, por isso estava com uma força mais enfraquecida ali. O conflito foi tão intenso que existiu a possibilidade do governo cair. Israel então armou alguns caças F-35 com bombas atômicas. Esses caças tinham dois objetivos, família: intimidar os inimigos, e se caso Israel perdesse a guerra, as bombas seriam lançadas contra o Cairo, capital do Egito, e em Damasco, capital da Síria. Isso fez os inimigos se intimidarem e no final o governo israelense conseguiu resistir ao ataque e as bombas não foram lançadas. Outro exemplo de como as armas nucleares foram vitais para reduzir tensões ali aconteceu com a Índia, que até então tinha travado diversos conflitos com a China e o Paquistão. O programa nuclear da Índia começou por volta da década de 50, mas ainda era algo bem lento e com fins pacíficos, já que o objetivo do governo era aumentar as fontes de energia do país. Porém, o programa de armas nucleares chinês começou a ganhar força no fim da década de 60, fazendo a China entrar para a lista dos poucos países que tinham armas nucleares, e havia grandes indícios de que o Paquistão estava acelerando seu programa nuclear também. Foi então que os indianos aceleraram o processo
para o desenvolvimento de armas nucleares e em 1974 testaram a sua primeira bomba atômica. A Índia ainda foi além e até conseguiu a sua tríade nuclear, ou seja, armas nucleares no céu, na terra e também no mar. Segundo o governo indiano, as armas nucleares são um dissuasor ali mínimo contra as potências nucleares vizinhas, como por exemplo a China e o Paquistão, né? Essa mesma lógica aconteceu na Guerra Fria alguns anos atrás, quando o mundo estava literalmente prestes a acabar. Na década de 60, Estados Unidos e a antiga União Soviética surgiram com as maiores potências econômicas e também militares, além de serem os vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? A tensão entre esses países aí já era extrema, mas em 1962 a situação saiu do controle, família. Isso aconteceu porque o governo americano descobriu que mísseis nucleares soviéticos estavam armados em bases ali em Cuba, e os alvos eram cidades americanas como Washington e Nova York. Na mesma época, os russos também descobriram que armas nucleares americanas localizadas na Turquia estavam apontadas para a Rússia, ou seja, o apocalipse estava formado. Bastava apenas uma ordem para a Terceira Guerra Mundial e provavelmente o fim do mundo começar, né? Mas sabe por que isso não aconteceu? Por conta da MAD. Eu sei, você deve estar se perguntando, mas Thiago, o que é essa MAD? MAD significa destruição mútua assegurada. Isso quer dizer basicamente que se essas duas potências tivessem usado armas nucleares, ambas ali seriam destruídas. Ou seja, quando se trata de armas nucleares, uma coisa é certa: não há vencedores, família. Como já falamos aqui, armas nucleares são as mais poderosas do mundo. Mas fazer uma bomba atômica não é algo tão difícil assim do ponto de vista técnico. É meio estranho isso que eu tô falando agora, né? Bom, a maior arma do ser humano é algo até considerado simples de se fazer. E isso acontece porque os processos para a fabricação dessas armas são da década de 60 e 70. Ou seja, muitos países já têm um conhecimento sobre como fabricar essas armas. Mas se muitos países sabem como fazer, por que é que poucos têm ela? Ou pelo menos, ouvimos falar de poucos, né? E isso acontece porque fazer uma bomba atômica é um procedimento até simples para os dias de hoje. Mas o grande problema está no enriquecimento de urânio, que é o combustível base ali para essas bombas. Ou seja, meus queridos, apesar de muitos países saberem como criar uma bomba atômica, poucos dominam o processo de enriquecimento de urânio, que é algo bem complexo. E acredite, o Brasil está na lista dos poucos países que dominam o processo de enriquecimento de urânio. Para você ter uma ideia, atualmente o Brasil tem 2 usinas nucleares de grande porte e uma terceira que está sendo construída. Além disso, as usinas de Angra 1 e Angra 2 estão entre as mais modernas do mundo, tanto no quesito segurança quanto no quesito rendimento. As 2 usinas juntas produzem 2,5% de toda a energia gerada no país, ou quase metade de toda a energia gerada no estado do Rio de Janeiro. Outro ponto que mostra o avanço do Brasil na área nuclear ali são os submarinos nucleares, que estão em desenvolvimento nesse exato momento aqui. E para você ter uma ideia, hoje apenas 5 países dominam a tecnologia para a criação de submarinos nucleares. Segundo a Marinha Brasileira, muito em breve o Brasil será capaz de projetar, construir, operar e manter submarinos nucleares. Ou seja, meus queridos, nosso país atualmente é muito capaz de enriquecer urânio a 4% para usos pacíficos, ou urânio a 90%, que são os níveis necessários para criar uma bomba atômica. Isso significa que o Brasil é totalmente capaz de desenvolver suas próprias bombas atômicas. E não apenas uma, viu? Mas centenas delas. Mas você deve estar se perguntando agora: por que é que o Brasil não tem bomba atômica, já que ele é plenamente capaz de construir uma, certo? Bom, um dos motivos é que o nosso país faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E é ali um tratado que tem como objetivo diminuir o número de artefatos nucleares no mundo. O segundo motivo é que os países que atualmente possuem bombas atômicas costumam criar uma série de barreiras para impedir que outros países possuam armas nucleares, já que isso poderia abalar e muito a balança de poder no mundo, né? E caso o Brasil ignorar
ignorasse todas as regras e do nada decidisse produzir bombas atômicas, certamente iria se deparar com uma série de sanções que poderiam prejudicar diversos setores importantes do nosso país, sem contar que perderíamos muitos privilégios, tanto na área econômica, tecnológica e de defesa militar que o nosso país detém hoje. Um outro motivo que faz o Brasil não ter uma bomba atômica é a falta de necessidade. Isso poderia parecer meio estranho, né? Já que no começo do vídeo dissemos que quem tem esse tipo de arma tem o poder para intimidar e até prevenir ataques de outras nações. Mas acontece, família, que no caso do Brasil é mais vantajoso ser um país que detém a tecnologia necessária para o enriquecimento de urânio que usar ele para fins de proteção. Explico melhor. Isso significa que melhor do que ter uma arma nuclear é ser o detentor do processo para fabricar uma quando quiser. Entendeu aí? Isso porque o Brasil tá muito avançado quando se trata de tecnologia nuclear. A exemplo do nosso número de usinas e ao desenvolvimento de submarinos nucleares, algo que nos coloca à frente de muitos países, inclusive, viu? Atualmente existe um país que possui armas nucleares, mas não dominou o processo de enriquecimento de urânio. Estamos falando da Coreia do Norte, que graças à ajuda de países como China e Rússia, conseguiu desenvolver suas armas nucleares também. Porém, o programa nuclear coreano apresenta diversas falhas e problemas. E óbvio que isso é bem comum em diversos testes, né? Sem contar que, diferente de outros países que desenvolveram programas nucleares para fins pacíficos, como geração de energia, por exemplo, a Coreia do Norte seguiu um caminho contrário e apenas focou no uso militar. E não é por menos que quedas de energia de longa duração sejam comuns no país. E sem contar que muitas regiões ainda não possuem sequer eletricidade, viu? E olha que estamos falando de um país que é um pouco menor do que o estado de Pernambuco. Outro ponto preocupante no programa nuclear coreano é a segurança, já que, como dissemos, falhas e problemas são comuns nos testes realizados pela Coreia. Ou seja, apesar de ser um país com armas nucleares, a Coreia do Norte ainda está muito atrás do Brasil quando se trata de tecnologia nuclear. Um último motivo é que, ao contrário de outros países como Israel, Índia, Paquistão, Inglaterra, França e China, que estão cercados ali por inimigos basicamente, o Brasil está localizado em uma região territorial segura, né, contra nações hostis. Ou seja, meus queridos, no momento não precisamos nos preocupar com ataques inimigos ou invasões repentinas. O mais importante é dominar setores avançados, como o enriquecimento de urânio. Ou seja, mesmo sem possuir bombas atômicas, o Brasil está muito avançado na área de tecnologia nuclear. Mas e você, o que é que você achou desse vídeo? Tem informações que você ainda não conhecia ou quer acrescentar alguma coisa? Tranquilo e livre aqui nos comentários, tá? A gente tá aqui justamente para conversar, colocar pontos de vista e até hipóteses também. Um abraço, eu espero que você fique muito bem e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!